Ano Bíblico, dia 134. Acompanhe hoje a leitura do segundo livro de Crônicas, capítulos 14 a 16, com a narração de Cid Moreira. O segundo livro das Crônicas, capítulo 14. O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa houve 10 anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes ídolos. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá e destruiu os altares de incenso. E durante o seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades, e durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas. Pois temos adorado o Senhor, nosso Deus, e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, armados com escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra e avançou até a cidade de Maressa. Asa saiu para lutar contra ele, e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Maressa. Aí Asa pediu socorro ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Deus, Tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em Ti e em Teu nome estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao Teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes foram mortos. Não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam. Depois atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerar, pois todos os moradores estavam com medo de Deus. E os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que havia nessas cidades.
Atacaram também os acampamentos onde havia rebanhos. Pegaram muitas ovelhas e camelos. E depois voltaram para Jerusalém. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi falar com Asa. Rei Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem, o Senhor Deus está com vocês. Se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Mas, se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus. Nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas, quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem. Nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Obed, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim. E consertou o altar do Senhor Deus, que estava no pátio em frente do templo. Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés e de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa, e por isso vieram para o seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do ano 15 do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 touros e 7.000 ovelhas. Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres. Em voz alta, juraram a Deus, o Senhor, que seriam fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o coração. E, por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade,
ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Asa também tirou a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste ídolo. Asa derrubou o ídolo, o reduziu a pó e queimou no Vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. E não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado. O segundo livro das Crônicas, capítulo 16. No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento da estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou prata e ouro do templo e do palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e dessem ao rei Ben-Hadad da Síria. Junto foi a seguinte mensagem: Vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu país. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan e Abel-Maim e todas as cidades armazém do território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá. Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Israel, e eles levaram dali as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa construiu muralhas em volta de Geba e de Mispa. Por esse tempo, o profeta Hanani foi falar com o rei Asa de Judá. O Senhor confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus. E por isso, o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus, o Senhor, e Ele lhe deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Desta vez o Senhor fez uma loucura, e por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Asa ficou tão zangado com o profeta
que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo também que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio povo. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, desde o princípio do seu reinado até o fim, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou nos médicos. No ano 41 do seu reinado, Asa morreu e foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado cavar na cidade de Davi. Encheram o túmulo de perfumes e de várias especiarias que tinham sido preparados com muita arte e colocaram o corpo ali dentro. Depois fizeram uma enorme fogueira em honra dele.